Então, continuando, a gente agora um caso, uma paciente idosa, uma senhora de 75 anos, que foi levada à emergência que a família notou que há um dia ela está hipocontactuante, evoluiu com progressivo rebaixamento do nível de consciência, sem febre e sem outras queixas. De antecedente é uma paciente hipertensa controlada em uso de amlodipina e hidroclorotiazida, e ela tem depressão e faz uso de amitriptilina. Exame físico de chegada dela, um regular estado geral, corada, hidratada, eupníquia febril, 53 quilos, Glasgow 13, ela perdia 1 ponto na abertura ocular e 1 ponto na resposta verbal, não tinha nenhum déficit neurológico focal, pupilas isocóricas e fotorreagentes e sem rigidez de nuca. Pulmão tudo normal, frequência cardíaca e pressão, sinais vitais estão todos bons também, abdômen sem alterações, boa perfusão periférica sem edema. Então, mais uma vez aí, pensem rapidamente aí, listem pelo menos umas 10 hipóteses aí que vocês fariam para essa paciente nessa hora. Ótimo. Ótimo. Hidroclorotiazida. Isso. Ótimo. Ótimo. Bom, então acho que vocês falaram várias aí, algumas que... Ótimo. Vocês falaram bastante que eu também pensaria nessa situação. Então, o que eu tenho? Uma senhora idosa, que o exame físico não me ajudou muito e que ela tem um nível de consciência rebaixado. Então, aí num delírio, um estado confusional agudo de um paciente idoso, eu tenho que pensar assim em distúrbio eletrolítico, foi uma das primeiras coisas que vocês me falaram. Sódio dá bastante, cálcio dá bastante, principalmente a hipercalcemia. Outros eletrólitos, potássio não, né, gente? Potássio é mais cardiovascular. Fósforo, muito raro, talvez eu não pensaria em outros eletrólitos nessa hora. Infecções, fundamental. Idoso às vezes não faz febre, infecções, né? Urina e pneumonias principais. Será que ela tem uma infecção do sistema nervoso central, uma encefalite? Outro foco infeccioso, cutâneo, vou ter que procurar. Distúrbios de glicose. Alguém falou em síndrome urêmica, fundamental pensar. Encefalopatia hepática, não tem sinais aí de hepatopatia, não tem aí flapping. Distúrbios de tireoide. É uma paciente que ela faz uso de medicações. Será que está havendo interação medicamentosa? É uma coisa que a gente sabe pouco. Tá? Qual droga que interage com o quê? São poucas coisas que a gente sabe, que eu tenho certeza que vocês também não sabem muito. Efeito colateral das medicações que ela usa? Será que é uma alteração do sistema nervoso central? Se fosse um acidente vascular encefálico, eu esperaria um sinal focal. Será que ela teve um TCE, caiu em casa? Então, nessa hora, eu vou ter que investigar tudo isso. Tá? Então, vamos fazer um CT de crânio, hemograma, ver função renal, eletrólitos, glicemia, enzimas hepáticas. Vamos dosar tricíclico que ela usa. Idoso, às vezes, esquece que tomou o remédio, vai e toma de novo. Pesquisa de benzodiazepínico, que é um veneno para paciente idoso. Vamos procurar infecção, principalmente urinária e pulmonar. Vamos fazer uma PCR aí para um marcador inespecífico, mas que é um marcador que às vezes ajuda para descartar a infecção. E aí, na nossa paciente, esses exames vieram todos normais, exceto por um sódio que veio de 115. Tá? Então, eu estou falando de uma paciente com uma hiponatremia, e numa hiponatremia, distúrbios do sódio vão estar relacionados à alteração da concentração do sódio plasmático. É 115 o quê? É 115 mEq de sódio por litro de água. Então, eu estou falando de um problema na concentração desse sódio. Se eu tenho uma hiponatremia menor que 136 mEq de sódio por litro de água, me significa que está excedendo água em relação ao sódio. E se eu tiver uma hipernatremia, um sódio maior que 145 mEq por litro, está faltando água para diluir o meu sódio corporal. Então, nessa hora, gente, eu preciso que vocês briguem contra a intuição de vocês. Quando a gente fala a palavra hiponatremia, o que vem na cabeça? Falta sódio? Isso não é verdade. Está um problema na concentração, na relação entre sódio e água. Está sobrando água em relação ao sódio na hiponatremia e está faltando água em relação ao sódio na hipernatremia.
Então, se chega um paciente para mim, igual essa senhora, que tem um sódio menor que 136, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é descartar 3 situações que eu tenho um problema de dosagem do aparelho. Tá? O aparelho ele vem um valor baixo se eu tiver excesso de triglicérides, se eu tiver excesso de proteína, basicamente no mieloma múltiplo, e se eu tiver glicemia muito elevada. Cada 100 de glicemia maior do que 100, o sódio eu vou ter que aumentar a 1,6. Descartei essas situações, que eu tenho uma hiponatremia e o paciente está com esse distúrbio da concentração, eu nunca vou olhar só para o sódio. Eu vou ter que olhar para o meu paciente. Nessa hora, o que eu tenho que fazer? Exame físico. Por quê? Porque o exame físico vai me ajudar a achar causas e vai me orientar ao tratamento. Eu vou no exame físico fazendo o quê? Procurar sinais de excesso ou de depressão de volume corporal. O paciente ele pode estar hipovolêmico, euvolêmico ou hipervolêmico. Não tem nenhum exame laboratorial que me mostre isso aqui. O que me mostra é o meu exame físico. O paciente hipovolêmico ele está taquicárdico, hipotenso. Imagina um paciente com sangramento, tá? Que perde muito sangue. Ele vai ter taquicardia compensatória, hipotensão postural. Ele tem uma urina concentrada com uma ira pré-renal. E o paciente hipervolêmico, ganhou volume, está inchado, hipertenso, congesto, hepatomegalia, ascite, urgência jugular. Então, vi um paciente com sódio baixo, vou para o exame físico para ver como é que está a volemia dele. Para agora sim eu começar a pensar nas causas. Tá? Se o paciente está hipovolêmico, ele está perdendo volume. Então está aqui situações que eu perco volume e eu perco mais sódio do que água e no fim sobra água diluindo o meu sódio. Diurético tiazídico, isso aqui é um dos principais causas de hiponatremia. Essa senhora tomava tiazídico. Tá? Então, paciente com sódio baixo está em uso de tiazídico, eu vou ter que suspender. Não se esqueçam dessa droga. Tá? Insuficiência adrenal, síndrome perdedora de sal, acidose tubular renal, talvez sejam doenças mais raras, mas eu posso ter vômitos, diarreia, perda para o terceiro espaço. Hiponatremia euvolêmica. Distúrbios endócrinos, hipotireoidismo, deficiência de glicocorticoide. O paciente que toma água demais, diríamos que é um paciente psiquiátrico, é chegar a esse ponto, com potomania. E está aqui uma das principais causas que vocês têm que pensar, que ele está tendo uma secreção inapropriada do ADH. O que o ADH faz? O hormônio aí de liberação central, se eu secreto muito ADH, secreto muito hormônio antidiurético que vai me reter água. Essa água dilui o sódio, me leva à hiponatremia. Então, tudo que age no sistema nervoso central pode estar fazendo liberação excessiva do ADH. Então, o paciente aí que tem um tumor do sistema nervoso central, um paciente epilético, drogas que agem no sistema nervoso central. Quais são as drogas que agem no sistema nervoso central? Basicamente, anticonvulsivante. Essa paciente usava antidepressivo tricíclico, drogas usadas para analgesia, por exemplo, opioide, morfina, tudo isso aí pode secretar muito ADH. E aí algumas infecções e neoplasia, em idoso pode ser inclusive idiopático. Depois eu tenho os pacientes com hiponatremia hipervolêmico. Eu dei um caso para o paciente para vocês, o meu primeiro caso foi uma doença renal crônica, que eu pedi para vocês, pelo amor de Deus, para não repor sódio para esse paciente. Esse paciente está me sobrando volume, eu não posso repor sódio para ele, que ele vai encharcar mais ainda. Paciente com insuficiência cardíaca, doença renal crônica, IRA ou com síndrome nefrótica. Tratamento de um paciente que chega com sódio baixo. Então, chegou, descartei pseudohiponatremia, fiz diagnóstico. Se ele está hipovolêmico, o paciente aí que está em choque hipovolêmico, o que me interessa? O sódio ou a pressão do paciente? É lógico que é a pressão. Então, um paciente em choque hipovolêmico, hipotenso, eu tenho que dar soro 0,9. E o sódio? O sódio depois. Eu corrijo a hipovolemia dele, aí eu vou repetir o sódio e aí eu vou ver o que eu vou fazer com esse sódio. Tá? Então, no paciente que chega em choque hipovolêmico, primeiro eu vou ter que normalizar a volemia, depois que eu vou me preocupar com o sódio. Se o paciente estiver euvolêmico e hipervolêmico, então são pacientes que está me sobrando água nesse paciente. Se está me sobrando água a ponto de diluir o meu sódio plasmático, o que eu vou fazer com ele? Restrição de água. Eu estou com muita água diluindo, vamos dar uma segurada na água, a furosemida me ajuda a eliminar um pouco dessa água, e aí vocês vão me perguntar, mas eu não tenho que dar sódio para esse paciente?
eu vou dar sódio, eu vou repor com uma salina hipertônica, uma salina concentrada, e a que a gente mais usa é a salina 3%, só se ele começar com sintomas de hiponatremia. E são sintomas neurológicos, sintomas de alteração do sistema nervoso central. Ou se ele tiver com uma anatremia muito baixa. Aí vocês vão me perguntar, quanto que é uma anatremia muito baixa? 125 é muito baixo? 120? 128? Não tem um corte para passar para vocês. Tá? E aí o que eu vou pensar? Eu vou ter que ver caso a caso. Normalmente, abaixo de 125, eu já acho muito baixo, eu já tenho uma tendência aí considerando bastante de estar repondo salina 3%. Acima de 130, praticamente nunca eu vou estar fazendo isso, mas eu não tenho um valor absoluto para estar passando para vocês. Depende muito da doença de base, se essa hiponatremia está melhorando, se está piorando, e mais importante que isso, como é que está a volemia do paciente. No caso dessa paciente, que era um sintoma neurológico que levou ela à consulta, o rebaixamento da consciência, da hipervolêmica, eu primeiro dou furosemida, espero, ou eu já... Então, ela tem indicação de repor sódio porque ela tem sintoma neurológico. Aí eu vou ter que ver caso a caso. Se eu estou numa hipervolemia que ela está afogando de edema agudo de pulmão, primeiro eu seguro. Ela não está, ela está tranquila. No meu exame físico, inclusive, eu achei ela euvolêmica, então eu vou ter que dar. Tá? Mas assim, diríamos que esse paciente aí é uma encrenca, que eu preciso dar sódio para ele, mas ele está hipervolêmico. O que eu vou fazer? Furosemida com certeza, tá? E aí eu vou ter que ir passando um pouquinho e vou ver o que está pior. Se ele está muito hipervolêmico, a ponto de não caber nada de volume, porque ele está crepitando até ápice, eu vou deixar essa reposição de sódio para depois. Se não está tanto assim, vamos tentando repor e vamos tentando dar furosemida para melhorar a hipervolemia dele. E aí, se eu decidir dar que são esses pacientes com sintomas neurológicos ou com anatremia muito baixa, como que eu dou sódio? Eu não posso subir rápido demais. Posso subir a anatremia no máximo 1 mEq por hora. E em 24 horas, 12 mEq se for uma hiponatremia aguda e 8 mEq se for crônica. Ah, mas não sei se é aguda ou se é crônica. Na dúvida, eu considero como crônica, eu vou com isso aí mais devagar. Tá? Por que eu tenho que repor lentamente desse jeito? Se eu repor rápido demais, eu provoco mielinólise nesse paciente. Isso é grave, é irreversível e é iatrogênico. Tá? Então, tomem muito cuidado na reposição do sódio. E aí que vem a dificuldade. Essa conta aí o pessoal se atrapalha bastante. Tá? Então, isso aí, depois vocês treinem, anotem a fórmula, inventem casos, para no dia a dia que a gente se atrapalha mesmo. Quando eu vou fazer reposição de sódio, eu uso essa fórmula, que a variação estimada de sódio com 1 litro de uma determinada solução, o que faz variar o sódio? É a concentração da solução que eu estou infundindo no paciente, menos o sódio plasmático que ele tem. Agora, o tanto que eu vou passar para ele vai se diluir em toda a água corporal que ele tem. Então, por isso que o sódio da solução que eu estou infundindo menos o sódio do paciente, eu tenho que dividir pela água corporal total que ele tem no organismo, mais 1. Por que mais 1? Mais 1 porque eu estou adicionando 1 litro de uma solução ao tanto de água que ele tem. Ele tem aquela água, eu estou dando mais 1 litro para ele aí com uma determinada solução. Como é que eu sei quanto que o paciente tem de água? Um homem jovem é 60% do peso corporal. Um homem idoso e uma mulher jovem é 50% do peso e uma mulher idosa é 45% do peso. Então, isso aí que é o tanto de água que a gente tem no nosso organismo. E que solução que eu vou estar utilizando para variar o sódio do paciente? Aqui tem a maior parte das soluções que a gente utiliza no dia a dia, né? Soro fisiológico 0,9%, eu sei que ele tem 154 mEq de sódio. O Ringer lactato tem 130, né? Quanto que tem o soro glicosado de sódio? 0. E o soro ao meio, soro 0,45, tem exatamente a metade do soro 0,9. Se aqui 0,9 tem 154, 0,45 tem a metade disso, que é 77.
E aí eu posso usar outras soluções? Posso fazer um soro 2%, 5%, do jeito que eu quiser. É só fazer uma regra de 3. Ajuda muito a gente trabalhar com a salina 3%. Salina 3%, eu monto ela 850 ml de água destilada e 150 ml de NaCl a 20%. Isso vai me dar 513 mEq. Ah, mas eu não sei o que é 513 mEq. Vamos fazer uma regra de 3. Se 0,9 tem 154 mEq, 3 tem X. Vocês vão achar que é 154 mEq. Tá? Então, a minha paciente, que é uma mulher idosa, com sintoma neurológico, rebaixamento do nível de consciência, Glasgow 13, achei as causas que ela tinha, tiazídico e uma droga que age no sistema nervoso central, podendo dar um CIAD. O que me interessa no exame físico? Ela não está hipovolêmica. Se ela tivesse hipovolêmica, eu daria soro 0,9. Ela está euvolêmica. Então, tem uma mulher idosa com uma hiponatremia grave, euvolêmica, sintomática porque ela está rebaixada. E se eu não sei se é aguda ou se é crônica, mas ela já usa essas drogas faz tempo, provavelmente deve ser crônica, não mudou nada dela de diferente. E eu tenho o peso dela. O que eu vou fazer? Aplicar naquela fórmula. Essa aqui é a fórmula que a gente viu. A variação estimada de 1 litro de salina 3% é o sódio da solução que eu estou infundindo. Salina 3% tem 513 mEq. O sódio da paciente eu dosei é de 115. A água corporal total, mulher idosa, é 0,45 vezes o peso que deu isso. Essa conta me deu 16 mEq. 16 mEq o quê? O que eu faço com esse 16 mEq? O que isso significa? Significa que se eu passar 1 litro de salina 3% para essa senhora idosa, vai elevar 16 mEq. Ou seja, o sódio dela passa de 115 para 131. E aí vem a dúvida, posso fazer isso? Eu sei que a minha elevação máxima na hiponatremia crônica é 8 mEq em 24 horas. Ou seja, se eu passar 1 litro em 24 horas sobe 16, quanto que eu tenho que passar para subir 8, que é o máximo? Meio litro. Ou seja, eu vou passar para ela 500 ml de salina 3% em 24 horas, vou associar a furosemida, vou fazer restrição hídrica e, importantíssimo, não peçam o sódio dela amanhã não, porque se eu errei na conta e amanhã subiu mais do que os 8 mEq, eu causo uma mielinólise. Eu vou precisar repetir isso aí no máximo daqui a 8 horas. Eu preciso ter certeza se eu estou subindo adequadamente. De mais é ruim, de menos é ruim. Num lugar que eu tenha possibilidade de reavaliar, colher sódio dela de todo o tempo. No CTI, geralmente é o lugar mais seguro. Se eu não tenho vaga, o CTI aí, a paciente aí, eu não vou conseguir colocar ela lá, eu vou ficar na emergência repetindo exames dela a todo momento, vou precisar de uma bomba de infusão contínua e prescrever para o pessoal da enfermagem que eles não podem nem abrir nem fechar demais esse soro, precisa ser monitorizado e calculado rigorosamente. Então, isso aqui que eu falei para vocês, gente. Treinem valores, chutem. Se fosse homem, jovem, que é 0,6, inventem. Se eu quiser usar outro tipo de soro. É assim que se aprende, a gente se atrapalha na hora de fazer essas contas. Tá? Então, aí eu vou ter que fazer o diagnóstico logo, e aí eu paro a infusão. Na mielinólise, se eu errar e ela subir rápido demais, na mielinólise pontina, ela tem um curso bifásico. Por quê? Porque ela começa a melhorar da hiponatremia, ela melhora o sintoma neurológico, mas a hora que eu desmielinizo, ela afunda de novo. Aí você tem aí sintomas do tipo mutismo, tetraparesia espástica e a paciente aí que ela estava hipocontactuante, aí que ela não vai contactuar mais nada, vai ter um rebaixamento de vez, isso é uma sequela irreversível. Tem tetraparesia espástica, mutismo, ela para de falar, ela fica totalmente hipocontactuante, ela já está hipocontactuante, vai piorar isso mais ainda, rebaixa totalmente o nível de consciência. Ela vai, por exemplo, ela estava em Glasgow 13, que ela ainda obedecia comandos, isso vai piorar.
é irreversível. É lise da bainha de mielina. Você tem mielinólise, principalmente na ponte. Tem em outros territórios também, mas é principalmente na ponte. E isso é iatrogênico. Então, eu estou tentando ajudar a paciente a corrigir o sódio. Se eu errei, se eu hipercorrigir, aí que eu acabei com o padrão neurológico dela. Não. É 8 MECs em 24 horas. Ah, tá. Não, do início da administração. Então, assim, isso aí é o máximo que eu vou fazer. O ideal, se ela está muito grave, daqui 4 horas eu já peço, ideal que tenha subido 1, 2 MECs ali, faz aí de 6 em 6 horas aí, vai vindo o paciente de perto. O que não pode? Pedir amanhã para ver se deu certo, que se eu errei, acabou com a paciente. Causaria. Na verdade, a hipervolemia vai estar mais relacionada aí à quantidade de sal do paciente, né? Ele vai estar juntando água, essa água vai diluir o sódio dele. Ele vai ficar inchado? Vai, mas é pouco. O que segura aí o sódio no intravascular, o que segura aí o líquido no intravascular é mais o sódio mesmo. Ele vai acabar diluindo esse sódio plasmático e fazer a hiponatremia dilucional. Diríamos que a hipervolemia, nesse seu caso, ela não costuma ser muito clínica. Você não consegue enxergar um paciente inchado, hipertenso e crepitando, igual a gente enxerga um paciente que tem ganho de sódio. Aí só para a gente falar rapidamente, na hipernatremia, a gente é o mesmo raciocínio, é o mesmo tratamento, é a mesma fórmula, é a mesma conta. Tá? Só que agora, o que eu tenho? Está faltando água para diluir o sódio plasmático. O que eu tenho que fazer? Procurar sinais clínicos de hipo ou de hipervolemia para me ajudar a pensar nas causas. Aqui, se eu tenho um paciente hipovolêmico, diurético, furosemida era tratamento da hipo, vai ser causa da hiper. Poliúria osmótica, depois que eu desobstruo via urinária, sudorese, queimadura. Na euvolêmica, eu tenho a causa mais comum de hipernatremia. Então, chegou um paciente com sódio alto, a primeira coisa que vocês vão pensar, hipodipsia. O que é isso? Tomou pouca água. Quem que toma pouca água? Idoso acamado, bebê que a mãe coloca no sol e não dá água para a criança, calor de Ribeirão. Isso aí é o tipo de situação que desidrata. Então, você tem um paciente que ele não tem acesso à água, acamado, sequelado neurológico, paciente idoso, você tem que orientar a família que precisa dar água para esse paciente. Tá? Diabetes insípidos, perdas insensíveis de água, e no hipervolêmico, excesso de produção de aldosterona, Cushing, infusão demais de bicarbonato ou de salina. Tá? Aqui são causas um pouco mais raras, mas que é um paciente encrencado também de eu tratar. E aí? A ideia do tratamento é a mesma. Se ele está em choque hipovolêmico do soro fisiológico, me importa é a volemia e não o sódio dele. Depois eu repito o sódio. E esse aqui? A gente falou que na hiponatremia eu só tratava se eu dou um sintoma neurológico. E na hiper? Eu dou para todo mundo, gente. Se está faltando água, independente se ele tem sintoma ou se não tem, eu tenho que dar água. No mínimo, esse paciente está morrendo de sede se está faltando água nele. Tá? Então, aí eu vou dar água para ele, via oral e endovenosa. Não posso dar água destilada EV. Como é que eu dou água EV? Eu dou na forma de soro glicosado. Ou posso dar uma salina hipotônica, que é o soro ao meio, soro 0,45, por exemplo, diabetes. Qual que é melhor? O glicosado é melhor do que o soro ao meio. Por quê? O que é melhor? Eu dar 0 de sódio ou dar um tanto de sódio? É claro que dar 0 de sódio é melhor para corrigir um distúrbio de sódio. De novo, eu tenho que respeitar 1 mEq por hora, 12 mEq por dia se for agudo e 8 mEq por dia se for crônico. A fórmula é a mesma, a conta é a mesma. O que é a diferença? Em vez de eu usar uma salina rica em sódio, eu vou usar uma salina pobre em sódio, que é o soro ao meio, ou, de preferência, o soro glicosado, que não tem nada de sódio. Tá? A fórmula é a mesma, e aí vai me dar um valor negativo, porque eu quero abaixar o sódio do meu paciente.